qual que é o objetivo, então, desse nosso encontro. Nas eleições suplementares que houve aqui em Criciúmal há pouco tempo, a gente fez uma experiência de sucesso, uma reunião prévia, estabelecendo, primeiro de tudo, alguns alertas, então, aos futuros candidatos, e mesmo algumas limitações, restrições, fazendo alguns acordos quanto à propaganda eleitoral, o que é o nosso objetivo hoje, então, e tratando de alguns pontos, e eventualmente sendo possível, e fazendo alguns acordos, algumas restrições, eventualmente, o que é há uma margem de espaço para que se faça isso. A ideia é que se faça em toda a zona eleitoral, abrangendo, então, os 3 municípios, mas não sendo possível, também é viável que o acordo abrange, então, só um município, o outro fica com uma margem mais abrangente de propaganda eleitoral. Até por isso também é importante destacar a presença dos órgãos de segurança pública aqui, justamente para ter ciência do que a gente vai estabelecer em termos de vedação, em termos de flexibilização, eventualmente, da legislação, para na hora de fiscalizar, então, ter uma ciência adequada do que foi estabelecido nessa reunião. Eu passo, então, já a palavra ao Dr. Ronaldo, nosso promotor eleitoral, e fará uma abordagem aí sobre condutas permitidas, condutas vedadas, nessa parte especificamente da propaganda eleitoral. Bom, na pessoa, então, do presidente desta nossa audiência hoje, que é uma audiência de cunho eleitoral, eu saúdo a todas as autoridades presentes, a todos os candidatos, todos os interessados, senhoras e senhores, presentes. De imediato passo a dizer que a matéria eleitoral, ela é uma matéria muito vasta. Porque o motivo desta audiência é que em lei não é prevista, mas com o poder de polícia que tem o juiz eleitoral, ela é possível a convocação. Por que numa reunião assim? Simplesmente para nós tentarmos juntos, isso todos, eventuais adversários políticos, não interessa, todos tentarmos juntos, evitar ao máximo o cometimento de alguns erros, de algumas gafes, de algumas irregularidades eleitorais, que tem sido motivo de cassação de vários candidatos, tanto na proporcional como na majoritária, muitas vezes por desconhecimento. Só fazendo uma introdução, é uma matéria vasta, nós precisaríamos de um curso de meses para que os senhores entendessem todo o mecanismo eleitoral, que é uma matéria estanque, assim como é o direito penal, assim como é o direito civil. Podemos dividir em 3 áreas. Para quem não é da área do direito, dá para ter entendimento. Assim como tem quem vai estudar o direito penal, tem tempo para ter um conhecimento de toda a legislação, o eleitoral é a mesma coisa. E é diferente. E aí a importância da reunião. Por que é diferente? Porque no direito penal, tu vai responder por aquilo que tu fez com dolo, ou seja, vontade, vamos falar bem simples, direto, para que todos tenham alcance, ou porque tu tem culpa, porque tu deveria fazer pela lei, mas por negligência, imperícia, imprudência, você fez de outra forma. Tu tem uma participação, digamos assim. Isso é o direito penal. No direito civil, nem sempre. Tu pode ter uma responsabilidade pela lei, uma responsabilidade subjetiva, objetiva, mas tu tem um vínculo, tu está certo que tu pode responder. Tipo, tu montou uma empresa, um empregado lá fez uma burrada, lá tu vai responder que tu não tem, nem sabe, tu está em casa. E no direito penal, tá? Ou no direito eleitoral, os candidatos, os presidentes dos partidos, o partido, as coligações, respondem muitas vezes por coisas que nem têm conhecimento. Ou seja, isso é muito difícil de entender. Um prefeito pode responder, pode ser cassado por coisa que ele nem tem conhecimento. Digamos, por ato de um secretário que, sem a anuência dele, cometeu qualquer abuso do poder político ou econômico. Aí, hoje a ideia, né, doutor, não é entrar em casos específicos, já fica bem claro. Eventuais perguntas não poderão ser em caso específico, por exemplo, nos registros, etc. Se tu tem um procedimento próprio, nós não podemos se manifestar hoje, né? Mas deixar bem claro para vocês
que a ideia é não aquela postura de não dar opinião, a ideia é ajudar quem quiser estar dentro da lei, tá? Pode socorrer o Ministério Público, já fica bem claro isso, porque o nosso interesse é dizer assim, olha, a lei é isso. Evidentemente que aquilo que não pode fazer, todo mundo por uma consciência natural, por bom senso, já sabe. Aí que nem me perguntaram no posto dele, mas doutor, pode distribuir gasolina? Eu digo, pode, mas que surpresa, mas eu achei que não podia. Não, poder pode, se for pego, o candidato vai ser cassado, mas pode. Então essas questões assim nem vamos falar, pelo amor de Deus, todo mundo tem consciência, já sabe o que pode e o que não pode. O que nos preocupa é as regrinhas, aquelas questões que muitas vezes são firulas que não sei por que o legislador, e aí crítica nossa, se meteu a fazer certos regramentos, mas enfim, posso até não aceitar pessoalmente, mas pela profissão vou ter que fazer, executar aquilo ali. Tá? O legislativo fez a lei, e a nós cabe fiscalizar, e ao judiciário adequar a lei, no caso concreto, conforme está feito. E muitas vezes a gente aplica a lei lá, ou num parecer, ou o juiz uma decisão, nem concordando com a lei em si, mas ela existe e não cabe a nós decidir a lei. Tá? Por exemplo, o carro de som hoje tem um limite lá de 70, não sei o que tem ali no lugar de decibéis. Uma lei assim que fica difícil de concretizar. Tá? Os limites hoje nas propriedades particulares, a propaganda só pode ser feita em adesivo ou papel. Por que isso? Eu não entendo essa expressão, mas está lá na lei. E quem não tiver, quem tiver feito lá um negócio de madeira ou pintado no muro, por exemplo, vai estar sujeito a multa. Quem colocou, o partido, a coligação e até o candidato. Então é isso aí que a preocupação. Primeira preocupação de todos os que estão, de toda a administração, cuidar muito com a questão da máquina pública. Né? Qual é que é a regra? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, que precisaria 3 horas só para isso. Mas qual é que é a regra? Não fazer nada agora que já não seja do corriqueiro da administração. Tem uma regra, se uma administração gastou em um ano tanto com publicidade, não vai ser nesse ano que vai gastar mais. Mas está o objetivo lá. Tá? Tem que manter o fluxo normal da administração. Tá? Toda a publicidade institucional só pode ser veiculada com prévia autorização judicial. Tá? Se o município vai botar alguma coisa no rádio, seja lá o que for, né? Então fica uma regra fácil, vai passar pelo crivo. Vai ter um parecer do Ministério Público, se pode ou não pode, vai ter uma decisão judicial, depois se pode ou não pode, e aí após o prefeito vai colocar o seu livre, né? Mas vai ter uma possibilidade de saber. Porque todo participante do pleito que tiver vontade de cumprir a lei, ele tem que ter a informação. E é essa a ideia da nossa reunião aqui.